Dia, galera, dando continuidade então à leitura dinâmica do nosso livro Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, quarta edição. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22, que é um aprofundamento e um detalhamento maior sobre o cerebelo. Então, basicamente, aqui no começo ele menciona que por mais que o cerebelo ocupe só 10% do volume do encéfalo, ele contém mais da metade dos neurônios, né? Uma grande diferença entre o cérebro e o cerebelo é que a camada cortical do cerebelo é uniforme, ao contrário do que ocorre no cérebro, né? E, perdão, seguindo essa uniformidade, né, nós temos então essa distribuição em três camadas: a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. Sendo que a camada granular é mais interna, a camada das células de Purkinje é intermediária e a camada molecular é mais externa, certo? Então, o que acontece é que as células de Purkinje, elas são estruturas piriformes, ela tem esse formato de pera, elas são grandes e dotadas de dendritos que se ramificam na camada molecular, ou seja, na camada mais externa. Então, o que as células de Purkinje fazem é basicamente, tá aqui a camada de células de Purkinje, ela emite então um ramo que se bifurca aqui na camada molecular, certo? Então, ela se projeta ali para cima, né? Só que essa projeção não é axonal, ela é dendrítica, certo? Então, esses dendritos que se ramificam para a camada molecular, eles vão se conectar com estruturas importantes, mas isso eu vou mencionar mais para frente, tá? E aí ele possui um axônio, obviamente, que se comunica com os núcleos centrais do cerebelo. Então ele sai dessa região cortical, certo? E vai se comunicar também com uma substância cinzenta, só que se concentra aqui no centro medular do cerebelo, certo? Que aí a gente agrupa como núcleo, né? Núcleo, então, seria esse concentrado de neurônios que são circundados por essa substância branca, né? Isso dentro do sistema nervoso central. Então, basicamente é isso. As células de Purkinje, então, constituem as únicas fibras eferentes do cerebelo que partem do córtex, certo? Elas partem do córtex, então, em direção a esses núcleos centrais do cerebelo, que eu já vou mencionar quais são. Já a camada molecular, que ela é mais externa, certo? É formada por fibras paralelas que contêm dois tipos de neurônios, as células estreladas e as células em cesto. Mais pra frente a gente vai entender o porquê delas serem chamadas de células em cesto, né? Células em cesto, certo? Mas enfim, então essa camada molecular, que ela é mais externa, ela contém basicamente esses dois tipos de neurônios, células estreladas e células em cesto. Essas células em cesto, elas fazem sinapses que são do tipo axossomáticas, né? Do axônio pro soma, que seria o corpo celular. E formam essas sinapses axossomáticas em torno das células de Purkinje, formando uma espécie de cesto, por isso que elas são chamadas então de células em cesto. Já a camada granular, que é a camada mais interna, ela contém as menores células dessas três camadas, que são as células granulares, né, de menor dimensão. E os axônios dessas células granulares, eles se projetam, certo? Eles atravessam a camada das células de Purkinje e atingem, então, a camada mais externa, que é a camada molecular. Então, eles partem aqui internamente, né, a camada granular, projetam aqui para a camada das células de Purkinje até chegar à camada molecular. E aí se bifurca em T, certo? Essa bifurcação em T, né, a gente fala que são fibras paralelas, tá? Fibras paralelas. Que são originadas, então, dessas células granulares, tá? Então, as fibras paralelas, elas têm origem dessas células granulares, certo? Que se projetam ali os axônios para a camada mais externa. E essas fibras paralelas, elas fazem sinapses com os dendritos das células de Purkinje. Lembra que eu mencionei que os dendritos dessas células de Purkinje são bem prolongados, né? Que elas se estendem, então, até aqui para a camada mais externa, justamente para fazer, então, sinapses, ó, com essas fibras paralelas, certo? Então, as fibras paralelas, como eu mencionei, fazem sinapses com esses dendritos das células de Purkinje. E nessa mesma camada, né, das células granulares, da camada granular, né, tem outras células também, as células de Golgi, né, mas são menos importantes aqui pra gente, né. Então, células que são importantes vocês recordarem: as células de Purkinje, certo? Que são essas piriformes, grandes, dotadas de dendritos que se ramificam aqui, né, para a região mais externa, né, da camada molecular, que vão fazer sinapse, então, com essas fibras paralelas da camada granular, essas fibras paralelas, lembrando, que vêm das células granulares, e que se projetam, então, por todas essas camadas das células de Purkinje até a camada molecular, então, né. Tem também as células estreladas, as células em cesto, dessa camada molecular mais externa, né. E um importante detalhe é que todas as células do córtex cerebelar são inibitórias. Todas as células dessas camadas são inibitórias, com uma exceção, tá? Todas as células do córtex cerebelar, ou seja, de todas essas três camadas aqui, tá, são inibitórias, com uma exceção. A única exceção é a célula granular. Então, aqui, pausei só para adiantar um pouco. A célula granular é a única excitatória do córtex cerebelar, certo? A única excitatória. E o neurotransmissor, então, é o glutamato, né? A maioria aqui tem o GABA, né, que é um neurotransmissor inibitório.
Eu vou já fazer um esqueminha para ficar mais organizado isso, mas só então, lembrando, né? Essa camada das células de Purkinje contém então essas células de Purkinje que se projetam, né? Projetam os dendritos aqui para a região da camada molecular para fazer sinapse, principalmente com essas fibras paralelas, que são fibras originadas das células granulares, que são as únicas células excitatórias. Essas células de Purkinje, né? Elas possuem então essa projeção, agora axonal, não mais dendrítica, né? Axonal, que vão lá para os núcleos centrais, tá? Existe essa distinção de nomenclatura também. No cérebro, nós mencionamos núcleos da base, né? Núcleos da base, então, que seria a substância cinzenta que não se situa no córtex. Porém, no cerebelo, nós falamos núcleos centrais do cerebelo, ok? Agora eu vou adiantar um pouquinho e falar das fibras, né? Aqui nessa parte de conexões intrínsecas do cerebelo, então ele basicamente detalha pra gente, né, o que são fibras trepadeiras e fibras musgosas, certo? Então as fibras trepadeiras são axônios dos neurônios situados do complexo olivar inferior, tá? São fibras glutamatérgicas. Na verdade, tanto as fibras trepadeiras quanto as fibras musgosas são glutamatérgicas, são excitatórias, tá? Então não confundam. Todos os neurônios, com exceção das células granulares no córtex do cerebelo, são inibitórias. Porém, as fibras que nós mencionamos aqui, que são fibras musgosas ou as fibras trepadeiras, são excitatórias, ok? Então vamos lá. As fibras trepadeiras, eu vou anotar aqui, eu vou pausar só para não atrasar. Aqui, eu fiz um esqueminha bem simplório para mencionar essa distinção, então, entre fibras trepadeiras e fibras musgosas, certo? As fibras trepadeiras, o nome é bem intuitivo, tá? Vocês já vão entender o porquê. Elas se originam, então, de neurônios do complexo olivar inferior. Você lembra lá aquela estruturinha que parecia uma minhoquinha dobrada, assim, ó, que formava oliva bulbar, lembra? E a gente falava, olha, aqui se citou núcleos olivares, né, que formam, então, em conjunto esse complexo olivar inferior. Enfim, esse complexo olivar inferior, associado à aprendizagem motora, né, envia, então, essas projeções de fibras trepadeiras que vão se enrolar nos dendritos das células de Purkinje. Por isso que são chamadas de fibras trepadeiras, porque elas se enrolam, se trepidam ali nos dendritos das células de Purkinje, certo? Lembrando que as duas fibras são excitatórias, então vou colocar aqui um maisinho, são excitatórias, ó, fibras musgosas excitatórias, trepadeiras excitatórias também. Agora, as células de Purkinje são inibitórias. Lembra que elas emitem, então, os axônios, se projetam, são as únicas fibras eferentes do córtex cerebelar, se projetam para fora, então, dessa estrutura do cortical e vão para, aqui, ó, vou marcar aqui, núcleos, né, neurônios dos núcleos centrais desse cerebelo, certo? Lembrando, um detalhezinho, tá, galera? Quando as células de Purkinje saem dessa região cortical, ó, tem aqui o corpo, o soma, né, enviam esse axônio, então, para a medula, né, a parte medular do cerebelo, que é a substância branca do cerebelo, tá? Então, nessa região cortical, a fibra é amielínica, tá? Amielínica, ok? E ela se torna mielínica na parte medular, tá? Mielínica. Da mesma forma que fibras aferentes, né, fibras que se projetam para a região cortical, são mielínicas aqui na região medular, tá? E quando vão para a região cortical se tornam amielínicas, ok? Só lembrando esse pequeno detalhe aqui, tá? Voltando aqui, então, né? Células de Purkinje, então, enviam essa projeção inibitória para os núcleos da base, né? Perdão, aí eu já fiz a confusão. Núcleos centrais do cerebelo, núcleos da base se situam no cérebro, tá? Não confundam. E os demais feixes? Então, bora lá. Se vier do complexo olivar inferior, beleza, são fibras trepadeiras. Agora, demais feixes aferentes, né, que se projetam ali para a região cortical, vamos lá. Esses demais feixes são chamados, são unidos, né, em forma de fibras musgosas, ok? Fibras musgosas. Essas fibras musgosas, elas se bifurcam e enviam projeções tanto para os neurônios dos núcleos centrais, lembrando, projeções excitatórias, quanto para células granulares. Vocês lembram lá das células granulares? Eu falei das 3 camadas corticais, ó. Célula granular é essa aqui, ó, mais interna, tá? A camada granular. E aí as células granulares são pequenininhas, que enviam, então, projeções para a região mais externa da camada molecular, formando, então, essas fibras paralelas. Lembrando que as células granulares são as únicas excitatórias, tá? Do córtex cerebelar. Aí, vamos lá, voltando. Opa, passei ele. Demais feixes, então, formam essas fibras musgosas, que se conectam, então, para os núcleos centrais e também para essas células granulares. Essas células granulares vão formar, então, essas fibras paralelas que vão se formar sinapses ali com as células de Purkinje, tá? Sinapses excitatórias. As únicas células excitatórias do córtex cerebelar são justamente essas células granulares. Porém, quando elas fazem essa sinapse com as células de Purkinje, então, por meio de seus axônios, se projetam ali para fora da região cortical, se comunicam com os núcleos centrais, né, no centro medular do cerebelo, e formam essa sinapse inibitória. Lembrando, tá? Célula de Purkinje inibitória. Então, ó, formam como se fossem ciclos, né? Porque você estimula aqui os núcleos centrais, inicialmente, né, com as fibras musgosas, mas depois, olha só, a própria célula de Purkinje que você estimulou acaba voltando e inibindo, né, esses núcleos centrais. Então é como se você ativasse, desativasse. E o próprio mecanismo faz essa regulação, né? Então, já quando há essa ativação, também ocorre a sinapse com as células granulares. As células granulares enviam as fibras paralelas para a célula de Purkinje, e as células de Purkinje fazem esse freio, né, com a inibição, essas fibras inibitórias, então, para os núcleos centrais do cerebelo. Então, o Ângelo Machado, ele já tem aqui umas imagens, né, bem ilustrativas. Aqui, basicamente, ó,
das fibras trepadeiras, né, que fazem, então, essa trepidação nos dendritos das células de Purkinje, né? Lembrando, fibras excitatórias, tá? Então, essa sinapse aqui com a célula de Purkinje é excitatória. Fibra musgosa, que são dos demais feixes aferentes, então, para esse cerebelo, né? Também excitatórios que vão se comunicar tanto com os núcleos centrais do cerebelo, né? Tem um outro esquema aqui mais intuitivo ainda, mais didático, certo? Eu já vou mencionar sobre ele. Tem aqui as células, né, granulares, são células pequenininhas, né, mas que projetam ali as fibras paralelas para fazer as sinapses, as únicas excitatórias, né, do córtex cerebelar. E as células de Purkinje, né, também, que tem justamente esses dendritos, né, bem característicos dessas células, né, porque elas se projetam, né, quase como se fossem realmente axônios, né, mas vários, né, então não seria um axônio, porque o axônio é estrutura ímpar, né, mas você vê que eles se projetam para essas camadas mais exteriores justamente porque elas sofrem sinapses com várias estruturas, né, então precisa dessa arborização quase, né. Aí vamos lá. Esse esqueminha tá bem intuitivo, né? As fibras musgosas, então, né, demais feixes, né, fazem sinapses, então, com os neurônios dos núcleos centrais, lembrando, sinapses excitatórias, as fibras trepadeiras também fazem sinapses excitatórias com esses neurônios dos núcleos centrais, sim, tá? Esse é um comentário adicional, porque no texto não tem mencionando, tá? Mas as fibras trepadeiras fazem sinapses excitatórias com os núcleos centrais também, tá? Tem mencionando só das fibras musgosas, né, que se ramificam para fazer sinapses com duas estruturas. Porém, meio intuitivo, né? Essas duas fazem sinapses excitatórias, tá? A fibra musgosa, ela se bifurca, e aí, além de sinapses com os neurônios dos núcleos centrais, ela também faz sinapse com a célula granular, tá? Granular. E aí, sinapse excitatória também. Essa célula granular, ela tem essa projeção, né, que se bifurca e forma, então, essas fibras paralelas que eu havia mencionado, tá? Lembrando, única célula excitatória do córtex cerebelar, então, faz uma sinapse excitatória aqui com a célula de Purkinje, tá? Olha só, essa estrutura trepidando aqui, né, meio que se enrolando no dendrito da célula de Purkinje, não é justamente essa fibra trepadeira? Exatamente, olha. E ela faz, como eu mencionei, sinapse excitatória também, tá? Essa célula de Purkinje já, como as demais células do córtex cerebelar, vai fazer sinapse inibitória, tá? Então, os neurônios dos núcleos centrais são excitados, e aí, por um mecanismo autorregulatório, né, meio que autossabotador, né, aí a inibição, né? Então, a excitação, depois a inibição, a excitação, a inibição. Lembrando que essa sinapse aqui, ó, da fibra paralela com a célula de Purkinje são moduladas por várias outras células, tá? Aquelas células de Golgi que eu mencionei que não eram tão relevantes assim, enfim. Então essa sinapse aqui, esse botão sináptico, né, ele é regulado, tá? Essa sinapse, ela é, vamos dizer assim, controlada por outros neurônios também, tá? Mas, enfim, isso é detalhe. Agora, mencionando sobre os núcleos centrais, né, do cerebelo, aqui mais lateralizado, né, nós temos, então, essa estrutura que se assemelha muito morfologicamente com o complexo olivar inferior, né? Esse meio que ondulado, assim, né? É justamente o núcleo denteado, tá? Então, mais lateral dos núcleos centrais do cerebelo, nós temos o núcleo denteado. Mais medial dos núcleos do cerebelo, nós temos aqui, ó, núcleo fastigial, tá? Ele é quase adjunto aqui do plano mediano, tá? Lembrando o plano mediano? Seria um corte mais ou menos assim, todo torto, né? Mas deu pra pegar a ideia. Então, mais medial, núcleo fastigial. Mais lateral, núcleo denteado. E aí, no meio, entre esses dois núcleos, né, mais extremos, esse aqui mais medial e esse aqui mais lateral, nós temos, então, o que a gente chama de núcleo interpósito, que é uma junção de dois outros núcleos. O núcleo emboliforme e o núcleo... Cadê? Globoso, tá? O que eu fiz pra recordar o nome, né, desses dois núcleos? Eu lembrei de uma bolinha, tá? É como se tivessem dois jogadores, ó, vocês vão entender a visão. Tem dois jogadores aqui, ó. Tem dois jogadores aqui. E aí tem uma bola entre os dois jogadores. Interjogadores, né? Interposto entre os dois jogadores. Interposto entre os dois jogadores. Então esse núcleo interpósito, ele lembra uma bola, né? Entre os dois outros núcleos, que são esses jogadores, né? O núcleo mais medial, que é o fastigial, e o núcleo mais lateral, que é o denteado, né? Então é como se aqui, ó. Aqui esse jogador chama fastigial e esse jogador chama denteado. E aí entre eles tem um núcleo, né? Uma bola que é interpósita entre eles. Interpósito, lembra? Então... Por que dessa bola? Porque, olha só, globoso, não lembra um globo? Uma bola. Emboliforme, bola. Então, bem ruim esse macete, tá? Mas foi o que me fez aprender, né? Memorizar. Então, interpósito é que está interposto entre esses dois núcleos, o medial e o lateral, né? O fastigial e o denteado. Então, o núcleo que está interposto entre esses dois núcleos é, na verdade, um conjunto de núcleos. Um conjunto de núcleos de bolinha, né? Que é o emboliforme e o globoso, é um globo, né? Uma bola. Então, emboliforme mais globoso, forma o que a gente chama de interposto, né? É interpósito. Porque ele está interposto entre esses dois outros núcleos, o fastigial, que é mais medial, e o denteado, que é mais lateral. Bem tranquilo, né, galera? Bem tranquilo. E aqui tem uma divisão funcional do cerebelo, tá? Funcional. Então, a gente viu a divisão anatômica, né, que era mais transversal, né? E aqui a gente tem uma divisão mais longitudinal, que é funcional, tá? Tá relacionada, então, com a função de cada região aqui do cerebelo, tá? Essa divisão funcional é subdividida, então, entre essas três regiões, que é a medial, a intermédia, também chamada de paravermiana, lembrando, né, quando a gente falava assim, tronco paravertebral, né, quando a gente estava falando de tronco simpático, né, tronco paravertebral, né, que tá paralelo ali, ó, do lado, né, então justamente por causa disso, porque tá paralelo ao verme, né, por isso que é a região paravermiana,
miana, mas é mais conhecido por zona intermédia, tá, galera? O termo correto é zona intermédia, zona medial e zona lateral, tá? E a gente vai entender cada uma dessas estruturas. Ainda tem, né, a junção do nódulo, tá? Com a estrutura que a gente chama de flóculo, né? Flóculo dos dois lados. E aí a junção do nódulo com o flóculo, a gente forma um lobo do cerebelo, tá? Lobo. Como é que é chamado esse lobo? Lobo, flóculo, nodular. Lobo, flóculo, nodular. Por quê? Porque tem o flóculo e tem o nódulo. Simples assim, tá? Lobo, flóculo, nodular, tá? Esse lobo, flóculo, nodular, a gente chama de vestíbulo cerebelo. E a gente já vai entender o porquê, tá? Mas já adiantando, é porque tem associação com núcleos vestibulares, tá? Vestíbulo cerebelo, tá? E o espino cerebelo? O espino cerebelo, olha só, é tão intuitivo, né? Porque isso aqui não parece justamente assim... O que é vertical no nosso corpo, né? Não é justamente a medula espinal? Então, é bem intuitivo mesmo, tá, galera? Essa zona medial e essa zona intermédia, né? Formam, então, esse espinocerebelo, tá? Então, tanto essa zona mais medial, quanto essa zona mais lateral, tá? Esses dois lados aqui formam o que a gente chama de espinocerebelo, ok? E aí, só sobra cérebro-cerebelo para essa zona lateral. Lembra, essa porção dos hemisférios cerebelares, majoritariamente, então, constitui o que a gente chama de cérebro-cerebelo, tá? Cérebro-cerebelo. Deu para entender, galera? Ó, flóculo com nódulo, lobo, flóculo nodular, tá associado ao vestíbulo cerebelo. Na verdade, está associado não, né? É considerado o vestíbulo cerebelo. E aí, ó, zona medial mais zona intermédia, né? Tá, essa estrutura vertical lembra muito a medula espinal, né? Então, espino cerebelo, tá? Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo. O que restou, né, desses hemisférios cerebelares aqui é o que a gente considera cérebro cerebelo, tá bom? Aí vamos lá, eu tinha mencionado que as células de Purkinje enviam então os seus axônios para os núcleos centrais do cerebelo e que são sinapses inibitórias, tá? Sinapses inibitórias. Só que cada porção aqui do cerebelo, né, vai ter o seu córtex, tá? Então, se a gente pensar aqui como sendo a estrutura mais superficial do cerebelo, é como se a gente estivesse vendo o córtex do cerebelo, certo? O córtex do cerebelo. E aí, nessa substância cinzenta mais externa, né, nós temos aquelas 3 camadas, incluindo as células de Purkinje. E aí, o que acontece? As células de Purkinje dessa região, dessa e dessa, enviam projeções para regiões distintas, certo? E aí, o que acontece? As células de Purkinje da zona lateral se projetam para o núcleo denteado, que é justamente, olha só, se a zona lateral vai enviar para o núcleo mais lateralizado. Lembra que eu mencionei que o núcleo denteado é justamente o mais lateral, ó, mais lateral, núcleo denteado. Então, a zona lateral vai projetar justamente para o núcleo denteado. Agora, vamos lá. Tem zona medial, tem zona intermédia. Eu vou começar pela zona medial. As células de Purkinje da zona medial vão enviar para... Adivinha só. Se está no medial, né? Se está medial, não é intuitivo que envie justamente para o núcleo fastigial, que é justamente o núcleo central mais medial? Sim, faz sentido, porque é assim que acontece mesmo, tá? Então, zona medial vai enviar, então, as fibras, né, as projeções da célula de Purkinje para o núcleo fastigial. E aí uma dica, um bizu, tá? Um pulo do gato. Sempre que enviar para o núcleo fastigial, também vai enviar para os núcleos vestibulares, tá? Então, fastigial você sempre associa com núcleos vestibulares também. Nesse caso, vai enviar para os núcleos vestibulares laterais, ok? Laterais. Mas lembra, fastigial, geralmente quem envia para o núcleo fastigial envia também para algum núcleo vestibular, certo? Você já vai entender o porquê desse macetinho, tá? Mas zona medial, então, envia para o núcleo central mais medial, que é o núcleo fastigial. Zona lateral envia para o núcleo mais lateral, que é justamente o núcleo denteado. Agora, e a zona intermédia, galera? A zona intermédia vai mandar pro lembra a bolinha que está entre os dois jogadores? Interpósito, intermédia, muito intuitivo, né, galera? Então, zona intermédia vai mandar para os núcleos interpósitos. Quem são os núcleos interpósitos, né? Que estão entre os dois jogadores? Uma bola, então é emboliforme e globoso, né? E aí chega o último, né? O lobo flóculo nodular, né? As células de Purkinje dessa região, galera, vão mandar justamente para os núcleos. E aí que entra aquele pulo no gato que eu tinha mencionado, né? Fastigiais, tá? Núcleos fastigiais. Então,
assim como a zona medial, tá? O flóculo, né, o vestíbulo cerebelo, vai enviar, então, as projeções das células de Purkinje para os núcleos fastigiais. Só que lembra, se envia para o núcleo fastigial, muito possivelmente envia para núcleos vestibulares, certo? Então, o que acontece? O lobo flóculo nodular envia para núcleos fastigiais, porém, ele consegue diretamente também enviar para núcleos vestibulares, certo? Eu acho que eu falei errado. Núcleos fastigiais, mas ele consegue diretamente enviar para núcleos vestibulares. Se eu não tiver falado errado, só repetir de novo. Então, ó, por que é uma divisão funcional? Porque está associado a onde se projeta, né, cada componente, assim, para onde ele interfere, né? Então, olha só, o vestíbulo cerebelo, galera, ele está associado com o núcleo fastigial e com núcleos vestibulares. Então, está muito associado a justamente aquilo que você imagina quando pensa em núcleos vestibulares, né? Que é equilíbrio, manutenção de postura, né? É justamente derivado ali, né, do aparato da orelha interna, né? A porção vestibular. E aí o espino cerebelo está associado à medula espinal, né? Então, tem conexões com a medula. E o cérebro cerebelo, córtex cerebral. Muito intuitivo, né, galera? Então, como eu mencionei, cérebro cerebelo, essa porção mais lateral aqui dos hemisférios cerebelares, tá? Eu acho que não tá mostrando no mostrador. Aqui, ó. Porções mais laterais do hemisfério cerebelares, cérebro cerebelo. Agora, espino cerebelo, né? Essa zona medial e zona intermédia ou paravermiana. E aqui, né, o nosso lobo flóculo nodular, né? Tá associado, então, a núcleos vestibulares, núcleo fastigial, certo? Agora, vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui, ó. Cada porção funcional desse cerebelo, né, o vestíbulo cerebelo, o espino cerebelo e o cérebro cerebelo, eles vão possuir conexões aferentes e eferentes, certo? Então, projeções que se encontram até o córtex cerebelar, né, e projeções que partem desse córtex cerebelar. Então, começando aqui do nosso vestíbulo cerebelo, o que a gente tem? Já vou adiantar aqui, tá? Ele está muito atrelado ao sistema. Então, ele está muito atrelado a esse sistema motor medial da medula, tá? O que é esse sistema motor medial da medula? Lembra da divisão morfofuncional de Kuiper, né? Ele dividia, então, o nosso corno, né? Lembra a substância cinzenta lá da medula, né? Corno anterior. Nossa, esse corno anterior ficou horrível, né? Mas nosso corno anterior, né? Aí aqui tem a fissura, em sistema medial, sistema lateral, né? Quanto mais medial, seria mais proximal, né? Então, o nosso tronco, por exemplo, né? E aqui mais lateral seria porções mais distais, né? Então, mão, pé, né? Enfim, quanto mais lateralizado, mais distal do nosso corpo, né? Isso tudo associado, então, à motricidade voluntária, né? Então, o nosso vestíbulo cerebelo estaria associado, então, a esse sistema motor medial da medula. E a gente já vai entender o porquê disso, tá? Mas começando, então, pela conexão aferente, né? A conexão aferente do vestíbulo cerebelo, né? Está envolvendo, então, o nosso fascículo vestíbulo cerebelar, tá? O que é esse fascículo vestíbulo cerebelar? Ele tem origem, então, nesses núcleos vestibulares, tá? E aí vocês vão ter que recordar, lá naquela divisão que eu mencionei há um tempo atrás, né? De pedúnculo cerebelar inferior, né? Aí eu mencionei assim, olha, galera, o pedúnculo cerebelar inferior, ele tem uma divisão de corpo justiforme e corpo restiforme, né? Corpo restiforme seria mais lateral, corpo justiforme mais medial, né? Sendo que o corpo restiforme estaria associado com fibras aferentes proprioceptivas, né? E o corpo justiforme, que é mais medial, né, estaria associado, então, a aferências e eferências vestibulares, né, que estão conectando, então, o cerebelo e núcleos vestibulares. Eu vou fazer um esqueminha aqui, tá? Vou pausar e fazer esse esqueminha para ficar mais organizado. Aqui, galerinha, já organizei. Então, o pedúnculo cerebelar inferior, é claro, né, não tem só esses dois componentes. Por exemplo, tem as fibras trepadeiras, né, que tem origem, então, daquele complexo olivar inferior, né, que também passam pelo pedúnculo cerebelar inferior. Mas, aqui, nessa divisão de corpo justiforme, que é mais medial, tem aferências e eferências vestibulares, né, e aqui o corpo restiforme lateral, com aferências proprioceptivas, e aí vocês lembrem, né, a aferência proprioceptiva no pedúnculo cerebelar inferior, né, está associada, então, a esse trato espinocerebelar posterior, tá bom? Espinocerebelar posterior. Por quê? Porque o espinocerebelar anterior, ele é cruzado e ele tem que sofrer outro cruzamento, né, antes de penetrar
no cerebelo, porque o cerebelo está associado à motricidade ipsilateral, tá, galera? Então, toda vez que você lesa o hemisfério cerebelar de um lado, você tem uma deficiência funcional ipsilateral. Então, os sintomas estarão associados ao mesmo lado do corpo, que foi o lado lesado, tá, galera? Então, mas aqui no caso do pedúnculo cerebelar inferior, então são fibras que não sofrem cruzamento, né? Nem na medula, nem posteriormente para penetrar o cerebelo, tá? São constantemente ipsilaterais, que são a do espino cerebelar posterior, então. Dando continuidade, então, né, a gente viu aqui as aferências desse vestíbulo cerebelo, né? Lembrando, o vestíbulo cerebelo estaria associado ao lobo flóculo nodular, né? E, justamente, né, fibras originadas, essa parte vestibular do ouvido interno, né, que trazem, então, informações sobre a posição da cabeça, né? E ajudam, então, na manutenção do equilíbrio e postura básica. Agora, as conexões referentes a gente já estudou, né, galera? Do vestíbulo cerebelo, eu já tinha mencionado, né, que iriam, então, se projetar para núcleos fastigiais, né, e para os núcleos vestibulares, né? As células de Purkinje desse vestíbulo cerebelo, então, se projetam para esses núcleos vestibulares. Mas quais núcleos vestibulares? O lateral e o medial, certo? E aí vão estar associados a funções diferentes, tá? Núcleos vestibulares laterais estão associados aos tratos vestíbulo-espinais, tanto o lateral quanto o medial, tá? Agora, o núcleo vestibular medial, né, os núcleos vestibulares mediais, estão associados aos movimentos oculares. E aí vocês vão lembrar daquele fascículo longitudinal medial, que vai atrelar justamente, né, informações vestibulares da posição da cabeça com todos os núcleos motores, né, associados à motricidade ocular, né? Então, que vão integrar justamente esses movimentos oculares com o movimento da cabeça, certo? Então, núcleos vestibulares mediais estão associados a esse fascículo longitudinal medial. Núcleos vestibulares laterais estão associados aos tratos vestíbulo-espinais lateral e medial. Mas o que os tratos vestíbulo-espinais lateral e medial fazem, né? Eles estão associados à motricidade da musculatura axial e extensora dos membros, o que coordena, né, um equilíbrio postural e o equilíbrio da marcha, tá, galera? Então, faz muito sentido, né, que esses núcleos vestibulares estejam associados, então, ao equilíbrio, tanto na manutenção da postura quanto na marcha, né? E o espino cerebelo, galera? O espino cerebelo, né, ele recebe, então, conexões aferentes dos tratos espinocerebelares anterior, né, que passam, então, pelo pedúnculo cerebelar superior, e espino cerebelar posterior, que passa pelo pedúnculo cerebelar inferior, que eu já mencionei aqui, né? A gente fez uma breve revisão sobre isso. Mas o pedúnculo cerebelar superior está sempre associado ao trato espinocerebelar anterior, tá? Que vai sofrer dupla decussação, né? Duplo cruzamento. E o espino cerebelar posterior, que está associado ao pedúnculo cerebelar inferior, tá, galera? Então, essas são as conexões aferentes, tá, do espino cerebelo. O verme, ele vai controlar a postura, locomoção e movimentos oculares sacádicos, tá, que são esses movimentos rápidos ali dos olhos, tá? Lembrando, tá, galera, é sempre importante revisitar esse conceito, né, que é muito difícil, as pessoas se confundem bastante, né? O cerebelo está muito associado, então, a essa propriocepção inconsciente, tanto pelo trato espinocerebelar anterior quanto posterior, né? O anterior está mais associado, então, a verificar, né, os sinais do trato córtico espinal e rubro espinal, né, para verificar a intensidade desses sinais, né, e averiguar se realmente o corpo, né, está funcionando da forma como devia, essa motricidade, né, se ela está ordenando da forma como o córtex planejou esse movimento, né? E aí esse trato espinocerebelar anterior tem essa função adicional, mas ambos estão associados, então, à propriocepção inconsciente. Mas o que seria essa propriocepção inconsciente? Seria uma propriocepção que você não tem ciência dela. Então, é uma noção corporal do grau de contração dos músculos, da tensão nas cápsulas articulares e dos tendões, certo? Então, sempre revistar isso. Mas e propriocepção consciente? É você estar ciente da posição dos teus membros em relação ao teu corpo, da posição da tua cabeça, dos teus pés, o próprio ordenamento da cinesia, né? Então, não confunda, tá? Propriocepção consciente com inconsciente. Agora,
e conexões eferentes, né, desse espino cerebelo? Vamos pensar um pouquinho, né? Primeiro, lembrar o que é esse espino cerebelo. Não é justamente o verme, mas a zona intermédia? E aí eu não havia mencionado que essa zona medial, ela vai se associar com o núcleo central do cerebelo mais medial, que é o fastigial, e a zona intermédia está associada com um núcleo central do cerebelo também interposto, né? Já dando a dica, né? Interposto entre os outros núcleos, justamente o núcleo interpósito, que é emboliforme, né? E o globoso, lembra sempre de bola, né? Então, galera, pensa bem. Se essas conexões eferentes estão associadas a esses núcleos, quer dizer que esses núcleos serão importantes, né? E justamente são, tá? Então, vamos começar, para não embaralhar as coisas, né? Vamos dividir tanto na porção medial quanto na porção intermédia, tá? Então, iniciando aqui pela zona intermédia, tá? Os axônios das células de Purkinje, dessa zona intermédia, eles vão fazer sinapse, como eu já mencionei, para o núcleo interpósito, certo? E esse núcleo interpósito, ele emite fibras que vão tanto para o núcleo rubro, quanto para o tálamo do lado oposto, tá? Então, olha só. São duas vias importantes da gente lembrar, tá? A via interpósito rubro-espinal e a via interpósito tálamo-cortical, tá? Então, o núcleo interpósito vai se associar tanto com o núcleo rubro quanto com o tálamo do lado contrário. Agora, eu pergunto a vocês, por que se associar com o tálamo do lado contrário? E aí, pausa aí o vídeo, tenta responder mentalmente, que eu já vou para a explicação, tá? Lembra, sempre o ordenamento cerebelar é ipsilateral, tá? Quando associado à motricidade, o cerebelo é sempre ipsilateral. Então, vocês já vão entender o porquê. Mas essa, já adiantando, né, colocando a carroça na frente dos bois, essa via interpósito tálamo cortical vai influenciar para o trato córtico-espinal, certo? E o trato córtico-espinal, como a gente sabe, ele sofre decussação, né? Ou seja, ele vai para o lado oposto. Então, para o cerebelo sempre estar ordenado, né, com o lado corporal ipsilateralmente, ele primeiro envia então essas projeções do núcleo interpósito para o tálamo contralateral, porque assim, quando o trato córtico-espinal sofrer outro cruzamento, né, ele vai voltar então para o lado de origem do cerebelo, certo? Agora, vamos às explicações mais aprofundadas, certo? Vamos lá, da zona intermédia, então, a gente tem os axônios da célula de Purkinje indo para o núcleo interpósito. Agora, o que seria essa via interpósito rubro-espinal, né? Esse núcleo interpósito, ele vai enviar fibras para esse núcleo rubro, né? Os núcleos rubros, tá? Do nosso mesencéfalo, núcleos rubros. E esses núcleos rubros, a gente sabe, né? Eles vão integrar uma via motora chamada de trato rubro-espinal. E veja bem, né? O cerebelo sempre está manipulando, né? Ordenando movimentos corporais. Ele está muito associado a essa motricidade. Então, olha só, não só ele interfere no trato córtico-espinal, como no rubro-espinal também, né? Então, a gente viu aqui como ele interfere no trato rubro-espinal, por meio do núcleo interpósito. Agora, e a via interpósito tálamo-cortical? Justamente, a célula de Purkinje da zona intermédia envia então os seus axônios para o tálamo do lado oposto. E esse tálamo comunica, por meio de projeções, né, para as áreas motoras do córtex cerebral. Essas áreas motoras, então, vão formar esse trato córtico-espinal. Assim, o cerebelo consegue estar muito associado, manipular, né, ordenar, manejar esses neurônios motores, né? Então, está muito associado à motricidade, tanto por meio do trato rubro-espinal, quanto por meio do trato córtico-espinal, certo? Agora, beleza, a gente falou sobre a zona intermédia, mas e a zona medial? Porque ela também integra o espino-cerebelo, né, essa divisão funcional. Sim, né? Os axônios das células de Purkinje da zona medial vão fazer sinapse com os núcleos fastigiais. E esses núcleos fastigiais, eles emitem projeções também para formar o trato fastígio bulbar, certo? Então, a gente tem um trato chamado fastígio bulbar. Só que esse trato, ele possui dois tipos de fibras. Fibras fastígio-vestibulares e fibras fastígio-reticulares, tá? Fastígio-vestibulares, fastígio-reticulares. Em ambos os casos, há influência sobre neurônios motores, só que agora do grupo medial da coluna anterior. Lembra, o grupo medial da coluna anterior está relacionado
musculatura proximal, né? Então seria musculatura axial ou proximal dos membros, certo? Então veja como o espinocerebelo, ao contrário do vestíbulo cerebelo, está associado tanto com o sistema lateral quanto com o sistema medial, naquela divisão morfofuncional de Kupfer, né? Do corno anterior, na divisão da substância cinzenta, tá? Da medula espinal. Então, a gente viu, né, tanto o núcleo interpósito quanto o núcleo fastigial, né? Associados então a esse espinocerebelo, certo? Agora vamos para o cérebro cerebelo. Ele é um pouquinho diferente, mas segue a mesma linha de raciocínio, e nele é importante porque a gente vai trabalhar com uma via muito mencionada, né, que é a via córtico-ponto-cerebelar. O que acontece nessa parte aqui, galera? De conexões aferentes para o cérebro cerebelo, que é justamente essa porção mais lateral, né, a zona lateral dos nossos hemisférios cerebelares, o que acontece? O córtex envia projeções para núcleos pontinos e esses núcleos pontinos enviam fibras para o nosso cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar médio. É por isso que a via que integra essas três porções, córtex, núcleos pontinos e cerebelo, se chama via córtico-ponto-cerebelar, certo? Então essas são as conexões aferentes para o cerebelo, que passam então pelo pedúnculo cerebelar médio, certo? E de conexões eferentes, o que nós temos? Axônios das células de Purkinje, como a gente já mencionou, da zona lateral, que se projetam então para o núcleo denteado, né? E o núcleo denteado, ele vai enviar impulsos para o tálamo, lembra, do lado oposto, né? Porque lembra, toda informação motora ali do nosso cerebelo, ela deve ser ipsilateral, tá? Então, informações que se projetam para o córtex vão passar para o tálamo de lado oposto, tá? Porque depois vai sofrer um outro cruzamento, né? Geralmente associado aí ao trato córtico espinal. Então, né, se esse tálamo se projetar para o córtex cerebral, vai formar então esse trato córtico espinal que sofre um cruzamento. Então, ele deve cruzar antes, para quando ele for cruzado novamente, ele volte para o mesmo lado de origem, certo? Então, as conexões referentes, né? A gente tem essa projeção, então, do núcleo denteado para o tálamo de lado oposto e daí para as áreas motoras do córtex cerebral. Essa via é chamada de via dento-tálamo cortical, né? E ela influencia justamente o que eu mencionei, o trato córtico espinal. Vai controlar o planejamento, o início, a velocidade e o tempo de movimento. A gente já vai falar sobre como o cerebelo ele faz esse manejo, né, dos movimentos, porque primeiro há uma fase de planejamento e depois há uma fase de correção dos movimentos. Justamente ali lembra do nosso trato espinocerebelar, né, anterior, que eu falei, eles vão ver se realmente está compatível ali, né, o que o nosso organismo está executando e a informação que chega ali na nossa medula espinal, né, pelo trato córtico espinal, rubro espinal, enfim. O que acontece? Se nós temos essa organização funcional do nosso cerebelo, se você lesa esse cerebelo, existem alguns sintomas, sinais muito característicos. Por exemplo, o tremor de ação, a dismetria e a ataxia. O que é a ataxia, galera? É a incoordenação motora, né? Então, justamente por causa de erros na força, na extensão, na direção do movimento, nós temos essa incoordenação motora que é chamada de ataxia, tá? Então, a ataxia é um sintoma, um sinal muito associado a lesões cerebelares. Aí, resumos, né, de aspectos funcionais, é basicamente o que a gente acabou de ver, né, sobre a questão do vestíbulo cerebelo, na manutenção do equilíbrio, no tônus muscular, por meio dos tratos córtico-espinal, rubro-espinal, né, que vão manter um tônus basal, né, uma contração ali basal. O controle dos movimentos voluntários, como eu mencionei, ele parte de 2 pontos, o planejamento motor e a correção do movimento já em execução. Então vamos lá, eu vou montar um esqueminha e vou apresentar para vocês aqui, tá? Basicamente, vou achar uma posição legal para colocar aqui, pode ser aqui mesmo. Basicamente, o controle cerebelar dos movimentos voluntários, ele passa então por essas 2 etapas, o planejamento desse movimento voluntário e a correção do movimento durante a execução, certo? Na parte do planejamento, nós temos uma via córtico-ponto-cerebelar, que é aquela que eu mencionei logo acima, né? Então, parte do córtex motor, das áreas motoras primárias, vai para os núcleos pontinos, né? Presentes então, obviamente, na ponte,
e passa pelo pedúnculo cerebelar médio para o cerebelo. Aqui, a integração de informações do córtex para o cerebelo, né? E que se projetam então para o cérebro-cerebelo. Esse cérebro-cerebelo vai realizar um plano motor que é inicial, é primitivo, tá? Depois vai ter um plano motor mais integrado, é um comum de várias regiões ali do nosso encéfalo. Mas basicamente, então, o cérebro-cerebelo faz esse plano motor primitivo, envia por meio de uma via dentro do tálamo cortical, então dos núcleos denteados para o tálamo de lado oposto para o córtex motor. Córtex em áreas de associação, que a gente já vai mencionar aqui, área pré-motora e motora suplementar, tá? Essas áreas motoras de associação que aí sim, depois de integrar um plano motor comum, integrando informações do cerebelo, dessas áreas motoras de associação, aí sim ativam neurônios da área motora primária, que enviam então esse trato córtico-espinal, certo? E para fazer a correção do movimento em execução, nós temos então os tratos espinocerebelares, que eu já havia mencionado, anterior e posterior, certo? Sendo que o anterior, ele consegue então ser ativado por sinais desses tratos córtico-espinais e rubroespinais, né? Enquanto o trato espinocerebelar posterior, assim como o trato anterior, leva informações proprioceptivas inconscientes. Então, esses tratos espinocerebelares se projetam para o espinocerebelo e por meio da via interpósito tálamo cortical, né? Então, dos núcleos interpósitos para o tálamo contralateral, para o córtex, conseguem enviar informações para o córtex, realizar correções devidas sobre o trato córtico-espinal. Ou seja, por meio das informações dos tratos espinocerebelares, o nosso córtex consegue captar características do movimento em execução e realizar correções devidas, modificando as informações do trato córtico-espinal. Assim, o núcleo denteado está relacionado ao planejamento motor e é ativado antes do início do movimento, ao contrário do núcleo interpósito, que realiza correções do movimento, então só é ativado depois que o movimento se inicia. Dado todo esse contexto inicial que eu mencionei para vocês, acerca de quais estruturas estão relacionadas ao planejamento motor e quais estruturas estão associadas à correção do movimento durante a execução desse movimento, eis um caso muito interessante que o Ângelo Machado apresenta aqui no finalzinho da explicação. Eu vou até subir aqui a tela para não apresentar em uma cola, né? E vou fazer a pergunta para vocês, tentarem responder em casa. Durante movimentos balísticos, o que são movimentos balísticos, né? São execuções quase que automáticas, muito rápidas, né? Que você faz quase que inconscientemente, sabe? Por exemplo, o movimento de teclar no teclado do computador, né? De discar no celular, né? Datilografar. Né? E durante esses movimentos, apenas uma das estruturas é ativada, ou o cérebro-cerebelo, ou o espino-cerebelo. Né? Dado que eu mencionei anteriormente acerca do planejamento motor, da correção dos movimentos, qual das estruturas vocês acham que está ativa durante movimentos balísticos? Então, galera, responder a pergunta, durante os movimentos balísticos, apenas o cérebro-cerebelo é ativado, porque não tem tempo de o espino-cerebelo receber informações sensoriais e corrigir esses movimentos, né? Então, só tem tempo de você fazer um planejamento motor ali e automaticamente realizar, né, quase de forma consciente, esses movimentos aí bem rápidos, né, intuitivos. É uma pergunta bem interessante que recapitula bem os conceitos, né? Lembrando da associação do núcleo denteado, planejamento motor, núcleo interpósito ligado à correção desses movimentos, tá, galera? E aí, finalizando quase essa parte aqui, né? Depois a gente tem a parte de correlações clínicas, mas é bem tranquilo também. A aprendizagem motora. Galera, a aprendizagem motora sempre remete pra gente as olivas bulbares, né? E o que está situado ali dentro das olivas bulbares, né? O complexo olivar inferior, certo? Então, as fibras que conectam o complexo olivar inferior ao cerebelo, a gente estudou, né? Que são as fibras trepadeiras, né? Então, as fibras trepadeiras seriam essas estruturas que são muito associadas, então, a essa aprendizagem motora, tá? É como se as fibras trepadeiras, elas fornecessem um sinal de erro durante o movimento que deprimiria uma sinapse muito interessante. Lembra lá no começo, eu expliquei, né, que a sinapse das fibras paralelas, né? Fibras paralelas, essas que se originam das células granulares, tá? Que fazem sinapses excitatórias, né? Então, essa sinapse das fibras paralelas com as células de Purkinje são moduladas por outras células, por outras fibras, né? Então, as fibras trepadeiras conseguem se modular essa sinapse entre as fibras paralelas e as células de Purkinje. Então, é como se o sinal de erro durante o movimento deprimisse essas fibras paralelas simultaneamente ativas e permitisse que os movimentos certos surgissem. Então, por uma sucessão de tentativas e erros, né, cada vez mais vai surgir um padrão de atividade mais certeiro, mais refinado ao longo do tempo, né? Isso faz com que surja, né, esse aprendizado motor. É como se você fosse ficando cada vez melhor e mais automático, né? Tivesse que pensar, planejar menos a execução dos movimentos. Né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, né? No começo é tudo muito bem pensado, né? Você para, raciocina e depois de um tempo as coisas só fluem naturalmente, né? Às vezes você até esquece que você está dirigindo, né? Porém, pesquisas mais recentes mostram que não é só o cerebelo que está associado a essa aprendizagem motora, né? Mas que a plasticidade sináptica e coordenada de locais diferentes do nosso sistema nervoso faz com que seja possível, então, essa aprendizagem motora. Aliás, o nosso cerebelo, ele cria certos modelos internos que são usados como certas referências, né? Como modelos mesmo daquilo que é esperado que ocorra, né? Então, é como se as fibras trepadeiras fizessem como as espinocerebelares anteriores fazem, né? Elas conseguem comparar aquilo que era esperado de ocorrer e aquilo que efetivamente ocorre, certo?
Galera, o vizinho ele ligou uma caixa de som aqui, eu espero que não esteja atrapalhando pra me escutar. Mas basicamente a gente já tá quase no final do capítulo, né? Essa parte de correlações anatomoclínicas, em que o Angelo Machado divide aqui as síndromes cerebelares pela divisão funcional, em síndrome do vestíbulo cerebelo, do espino cerebelo e do cérebro cerebelo, né? E como nós estudamos as funções isoladas de cada uma dessas partes, né? Fica muito tranquilo então pra gente deduzir quais os sintomas associados a cada uma dessas síndromes. Então, síndrome do vestíbulo cerebelo, né? Possivelmente muito associada à instabilidade postural, né? A lesão, o sintoma característico, na verdade, é a marcha de base alargada, tá? Então, síndrome do vestíbulo cerebelo tem como sinal característico a marcha de base alargada, movimentos irregulares das pernas, que a gente viu nessa incoordenação chamada de ataxia, né? Tanto com os olhos abertos como fechados, né? Por que isso, né? Porque, bom, tem um carinha muito interessante, se vocês quiserem se aprofundar nisso, eu recomendo a leitura do livro do Oliver Sacks, né? O livro mais famoso dele é O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, que tem vários casos clínicos desse neurologista, né? E, basicamente, uma parte do livro que ele vai falar sobre propriocepção, né? Ele menciona, né, que elementos que possibilitam que nós, seres humanos, exerçamos movimentos orgânicos, né? Ou seja, fluidos, né, que sem parecer um robô, é basicamente a visão, a propriocepção e estímulos vestibulares, né, que possibilitam, então, esses movimentos orgânicos, fluidos, né. O que acontece? Se você lesa uma via de propriocepção, com a vista, né, com a visão, você consegue meio que orquestrar esses movimentos, né, camuflar essa debilidade na propriocepção. É por isso que existe um sinal muito famoso, que é o sinal de Romberg, para analisar lesões nas vias proprioceptivas. Assim, o indivíduo consegue se movimentar com fluidez se ele estiver com os olhos abertos, porque a visão meio que equilibra essa defasagem na via proprioceptiva, mas se ele fecha os olhos, ele se desequilibra, ele se movimenta de forma irregular, né. No caso aqui, como a lesão não é proprioceptiva e sim vestibular, né, indifere se o indivíduo está com os olhos abertos ou não, né. Agora, o que vai fazer diferença é se o indivíduo estar deitado ou não. Porque se ele estiver deitado, ele não demanda necessariamente desse equilíbrio, né, dessa noção da posição e do movimento da cabeça, né? Porque ele vai estar deitado. Assim, as vias proprioceptivas são suficientes para suprir essa demanda de aferências para execução desse movimento orgânico e fluido, né? Então, basicamente, quando você lesa o seu vestíbulo cerebelo, sinais característicos são a marcha de base alargada, essa ataxia que ela some em caso de o indivíduo se deitar, por exemplo, né? Indifere se os olhos estão abertos ou fechados, certo? E não há alteração no tônus, porque não há impacto direto ali no trato córtico espinal ou rubro espinal, por exemplo, né? Agora, vamos para a síndrome do espino cerebelo, né? Lembrando, né, que essa parte do nosso cerebelo capta informações proprioceptivas, né? Então agora vai ser diferente, né? Os feixes espinocerebelares, eles não são mais capazes de influenciar as vias descendentes, né? Então, trato córtico espinal, trato rubro espinal, perdão, né? Então, o espino cerebelo, galera, ele atua por meio de duas vias, né? Ele pode tanto trabalhar por anteroalimentação, ou seja, essas ações que são executadas antes do movimento, né? E que são guiadas por informações sobre a posição, né, do corpo e de objetos no espaço, para você meio que programar como vai ser a execução desse movimento, e depois do início do movimento, você recebe essas aferências proprioceptivas enquanto está executando esse movimento. Só que, em caso de lesão do espino cerebelo, você já não vai ter essa via de retroalimentação. Enquanto você executa o movimento, você não vai receber informações sobre a execução desse movimento para poder corrigi-los caso seja necessário, né? Então, o movimento, ele só é interrompido, galera. Isso é muito interessante também. O movimento, quando você está articulando ele, é uma ordenação temporal dos músculos agonistas e antagonistas. Porque você inicia o movimento com os músculos agonistas e para você desacelerar até parar esse movimento, você precisa da ação dos antagonistas, né? E há uma ordenação temporal para delimitar quando a contração de um inicia e quando ela termina e quando a contração do outro inicia e termina, né? Só que no caso da lesão do espino cerebelo, essa ordenação está toda bagunçada. E aí o que acontece? O movimento ele só é interrompido após ultrapassar o alvo. Além disso, tem o tremor terminal, ou seja, quando você termina o movimento, há essa falha, né? Você ultrapassa esse alvo e aí há uma tentativa de correção. Só que essa correção resulta em outro erro, né? E outra necessidade de ajuste. Então por isso, a gente chama esse tremor terminal, né? Outro sinal característico desse tipo de lesão. A lesão do núcleo interpósito também prejudica o tônus, porque, como a gente já estudou, ele influencia no trato córtico espinal e rubro espinal. Há uma dismetria, tá? Você passa os seus alvos, né? Como eu mencionei. Então, por exemplo, quando o paciente é pedido a ele que coloque o indicador, né, no nariz, né, com os braços estendidos, né, tipo o paciente assim, ó, vou fazer um bonequinho bem toscão, né, tá aqui os braços estendidos, aí pede, né, que ele dobre o braço e toque aqui no nariz, ó, dobre o braço e toque no nariz, né, ele não consegue fazer esse movimento muito bem executado, ele acaba passando o nariz e aí tentando corrigir, e aí faz um movimento sinuoso, né, não é muito bem fluido, né? A ataxia de marcha também, né? E nistagmo é possível também de ocorrer, tá? Nistagmo, alteração da fala, porque lembrando, o verme tem muita associação, então, com a fluidez na fala. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma fala muito arrastada pode ser um indicativo de lesão, então, no espino cerebelo. Movimentos sacádicos dos olhos acabam sendo hipermétricos, tá? Então, basicamente, são esses os sintomas característicos da lesão no espino cerebelo, né? Chamado de síndrome do espino cerebelo, esse conjunto de sintomas. Agora, no cérebro cerebelo é diferente, galera, porque a gente estudou que o cérebro cerebelo está muito associado ao planejamento do movimento, certo? Então, há atrasos no início do movimento, a decomposição do movimento multiarticular, então não consegue, às vezes quando o movimento é muito complexo, ele não sai de forma orgânica, ele sai bem robótico assim, né? É preciso parar em cada etapa do movimento, ele não sai como uma frase conjunta, né? A disgeadococinesia, que é a dificuldade em fazer movimentos rápidos e alternados com precisão temporal. Então, por exemplo, quando você faz aqueles movimentos rítmicos, né, de um dedo tocar no outro, por exemplo, de alternar o toque no polegar e os outros dedos, né, de forma rápida e alternada em uma sequência estabelecida,
a pessoa que lesa o cérebro e o cerebelo não consegue fazer esse tipo de movimento complexo. Ao rechaço, o que é o rechaço, galera? Quando você pede para o paciente ele fazer uma força contra uma resistência, né? Você exerce uma resistência ali e pede para o paciente fazer uma força contra essa resistência. E aí você cessa essa resistência, o paciente ele não consegue parar de fazer o movimento contra a resistência, né? Então, acaba que, por exemplo, quando o teste é feito no braço, né? Você pede para ele fazer uma força contrária a essa resistência que você coloca no pulso dele, no punho dele, né? O que acontece é que muitas vezes o indivíduo, como ele não consegue parar de fazer o movimento, mesmo sem a força de resistência, né, ele acaba batendo na própria cabeça, sabe? E aí é chamado de rechaço, né? Tem tremor também, né? E dismetria, assim como no caso da lesão do espino-cerebelo. Só que, galera, na prática, a gente não analisa, né, se a lesão foi no cérebro, cerebelo, espino-cerebelo, vestíbulo-cerebelo. A única distinção, na verdade, é se a lesão foi no verme ou no hemisfério cerebelar. É isso que acontece na maioria das vezes, né, dentro da clínica neurológica. Então, o que acontece? Lesões do hemisfério cerebelar, simplificando um pouco, vão fazer o quê? Manifestação nos membros do lado lesado. Então é ipsilateral. E a sintomatologia na lesão hemisférica vai estar associada à coordenação dos movimentos. Agora, quando ocorre a lesão no verme do cerebelo, aí a perda do equilíbrio, tem o alargamento da marcha, né, da base de sustentação, como eu já mencionei no caso do vestíbulo-cerebelo, né? A marcha atáxica, como eu mencionei também no caso do espino-cerebelo, e alterações na fala, que eu também já mencionei no verme, né? E aí, galera, tem a última coisinha, né? Eu sei que a aula tá bem longa, mas funções não motoras, tá? Então, o cerebelo tá muito associado a outras funções também, tá? Não só a motricidade voluntária. É uma linha de estudo mais recente, assim, né? Tem poucas conclusões práticas, né, acerca disso, porém uma coisa a gente pode concluir, tá? O cerebelo, ele está muito associado, então, com essas conexões corticais. E aí, olha só que interessante. Eu mencionei que quando as projeções do córtex do cerebelo passam para o tálamo, eles passam para o tálamo contralateral e se associam ao córtex cerebral contralateral. Por quê? Se o cerebelo está majoritariamente associado à motricidade, lembra lá do trato córtico-espinal? Ele é contralateral, então você tem que cruzar 2 vezes por vez, então tem que haver 2 decussações, né, para que ele volte então para o mesmo lado do cerebelo. Então, o que acontece? Lesões, danos no hemisfério cerebelar direito estão associados a sintomas característicos do hemisfério cerebral esquerdo. E o que o hemisfério cerebral esquerdo está muito associado? À linguagem. Então, olha só, distúrbios de linguagem estão muito associados a lesões no hemisfério cerebelar direito. Por quê? Porque está associado às áreas de linguagem do hemisfério cerebral esquerdo. E aí, se a gente pensar de forma análoga, né, lesões no hemisfério cerebelar esquerdo, então o hemisfério cerebelar esquerdo, estão associados aos sintomas característicos de lesões no hemisfério cerebral direito. O que o hemisfério cerebral direito está muito associado? Associação visoespacial. Então, causa disfunção na percepção visoespacial, tá? Então, é basicamente isso, galera. Tem outros detalhes aqui, por exemplo, pacientes com autismo e esquizofrenia, foi percebido que eles têm menos número, né, de células de Purkinje. Enfim, outros detalhes clínicos muito interessantes também, mas são pormenores e são mais recentes, né? Então, dados mais consolidados foram os que eu mencionei até aqui, certo? Um abraço aí, galera, e bons